Olá, nós somos o Grupo 1 e hoje a gente vai fazer aqui um estudo de caso sobre a empresa Hi-Fi Discos. O Grupo 1, então, é composto por mim, Caroline, pelo João Vitor, José Luiz, Monalisa, Pedro e Sofia. A empresa era uma loja de discos que se destacou pelo produto LP de vinil, sendo um grande sucesso, essa loja era localizada na região do centro da cidade de São Paulo, na Rua Augusta. A empresa foi fundada por dois irmãos, o Celso e Dário, e Elcio Serrano, na década de 1960, sendo considerada uma das lojas mais populares da cidade, atraindo diversos famosos como Elis Regina e Chico Buarque. Após 45 anos operando, em 2002 a empresa resolveu fechar as portas, logo depois do seu sucessor aparecer, o CD. Esse produto abalou a empresa em vários motivos, como por exemplo o início da pirataria e o fácil acesso a músicas online pelas plataformas como por exemplo do YouTube. No início dos anos 1960, os fundadores da empresa fizeram uma grande aposta, mesmo saber se ia dar certo, o que ia causar. Eles receberam o recém-lançado disco dos Beatles, chamado Please, Please Me, que acabou sendo um grande sucesso internacional e nacional. A Hi-Fi sempre procurou proporcionar lançamentos de qualidade em vários estilos. Isso porque um dos donos gostava de relacionar o seu gosto musical apurado com sua necessidade de antecipar ao consumidor os últimos lançamentos, tanto nacionais quanto internacionais. Nesta época, a loja se tornou muito tradicional e muito frequentada pelos representantes das rádios locais, que procuravam novidades para suas rádios e para lançamentos de novas músicas. A partir da década de 90, a loja começou a desenvolver alguns conflitos, onde Elcio, um dos donos, não enxergava um futuro promissor nos gêneros musicais que surgiam na época de 90. Ele se negava a tocar nas suas lojas gêneros musicais como, por exemplo, o axé, o pagode, o sertanejo universitário. E por isso ele acabou tendo uma baixa nas suas vendas e também e acabou nichando a sua loja para um certo público-alvo. Muito do prestígio que a Hi-Fi ganhou, principalmente no início dos anos 60 e até início aí dos anos 80, vinha do seu pioneirismo. Então, os irmãos Serrano, eles sempre tentavam trazer para o Brasil discos inéditos e que muitas vezes já eram sucesso nos Estados Unidos, né? Mas que levariam alguns anos para chegar no Brasil e eles conseguiam reduzir, né, esse tempo e diminuir o gap de lançamento aqui no Brasil. Então, o que levaria alguns anos, eles conseguiam em alguns meses. E justamente por isso, né, que os donos das rádios e alguns artistas acabavam frequentando mais essa loja em busca desses discos inéditos. E então a Hi-Fi passou a ser uma referência de loja de discos da época até o início dos anos 80. Mas até então, né, a compra de um disco ainda era considerado um artigo de luxo. Então, muito da estratégia de marketing da loja era voltada para a troca de selos. Então, a pessoa poderia juntar ali uma quantidade de selos e trocar por um disco da sua escolha. Era uma estratégia dos irmãos Serrano de aumentar o público, não só de não restringir esse público, né, às classes muito ricas e poder se tornar um pouco mais acessível, embora ainda fosse um público de classes mais altas que acabavam frequentando essa loja. Bom, e aí, do final dos anos 80 até 2002, que é quando a loja foi encerrada, né, o Elcio Serrano, que é um dos fundadores, ele coloca que ele tinha um certo desgosto com a indústria musical da época. Ele achava que aos poucos, né, a partir dos anos 80, ele achava que as indústrias, que as rádios, que os artistas em si, que a indústria da música estava perdendo qualidade e estava começando a produzir músicas que eram descartáveis e que não tinham a profundidade que ele achava que deveria ter. E ele não queria mais participar disso. Então ele coloca em 2002 que ele encerrou o funcionamento da loja, não por uma crise financeira ou né, muito se comentava da inflexibilidade dele em relação a outros estilos, a outros gêneros de música, e ele fala que não. Mas ele também coloca que não se mantém um negócio sem a personalidade do dono, e a característica da loja sempre foi uma linha de música de qualidade, e quem dava essa música de qualidade era ele.
Então aqui fica claro um pouco da personalidade, né, do dono, de como ele tocava a hi-fi e, de fato, havia uma certa inflexibilidade em relação a outros gêneros que o dono não considerava de qualidade. E aí, em 2002, a loja veio a encerrar suas atividades e o Elcio coloca que não foi uma crise, não foi uma falência, mas foi uma escolha. Ele escolheu parar e escolheu viver a aposentadoria em paz. Falando agora da parte 2, o então. Começando pela análise do modelo de negócio Business Model Canvas. Essa análise é composta por 9 blocos que definem como uma empresa faz e roda o seu negócio. Começando pela proposta de valor. A proposta de valor era que, mais que uma loja de discos, ela ficou conhecida pelo seu caráter de vanguarda, segundo o artista plástico Gustavo Rosa, que era frequentador do local. Todo mundo queria comprar álbuns de qualidade ou ver gente bacana que passava por lá. A segunda parte é a estrutura de receitas, que contém 4 blocos: público-alvo, relação com o consumidor, canais de acessos e fontes de renda. O segmento de clientes se tornou um ponto de encontro de cantores, artistas e amantes da música no geral. Já o relacionamento com os clientes era a mais tradicional loja de discos de São Paulo. Quem passava por lá ou se divertia ou ficava chocado. Algumas pessoas ficavam indignadas com os pôsteres, mas o público frequentador achava isso engraçado. Os canais de acesso eram as filiais. Na sua época áurea, era na Rua Augusta e no final se mantinha apenas no shopping Iguatemi. A terceira parte é a estrutura de custos, que também contém 4 blocos: estrutura de gastos, atividade principal, parceiros e recursos principais. A estrutura de custo eram os fornecedores e os funcionários. A crise na indústria fonográfica nacional acabou afetando esse setor. As atividades chaves era a característica da loja principal, que era manter uma linha de música de qualidade. Já os parceiros, como o dono era comissário de bordo na época, ele aproveitava a oportunidade para trazer ao Brasil álbuns de artistas das paradas internacionais. Além disso, o local era frequentado por personalidades como Luiz Gonzaga, Chico Buarque, Rita Lee e Raul Seixas. E por último, os recursos principais. Ela foi a pioneira e a única loja que tinha os principais lançamentos dos Estados Unidos. Para análise de negócios da Hi-Fi Disco, utilizaremos a matriz SWOT, que é uma técnica utilizada para obter uma visão geral da empresa através de suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Dentro dos pontos fortes estão que era um ambiente chamativo para entusiastas de discos, era frequentado por diversas figuras importantes da música, era referência de novidades musicais, enquanto seus concorrentes demoravam anos para trazer os lançamentos dos Estados Unidos, ele fazia em meses. E também era localizado no bairro mais artístico de São Paulo, especificamente a Rua Augusta. Já nos pontos fracos, a loja tinha foco em apenas um seleto grupo musical, MPB e rock. A compra de estoque era baseada nos gostos pessoais do proprietário. Para os discos serem adquiridos, era necessário atender o gosto musical do dono. E também que a receita era baseada em apenas um tipo de produto. Oportunidades. Ele poderia ter ampliado o estoque com novos estilos musicais, porém, se negava a tocar em suas lojas axé, pagode e sertanejo universitário, que eram os estilos musicais em alta na época. Também firmaram sua posição como a loja das novidades, adquirir os lançamentos ainda mais rapidamente, diminuindo os prazos e divulgando tais feitos. Encorajar a posse de discos como investimento. Com a crise da indústria fonográfica, a tendência seria a escassez de discos de vinis. Com isso, eles se tornariam raridades e, portanto, investimentos. E por último, as ameaças, que seriam a criação do primeiro iPod, a alta da pirataria de discos musicais e o avanço da internet e a praticidade de adquirir músicas. Com todos esses fatores, não seriam mais necessários discos, pois o ouvinte teria o acesso em seu computador e dentro de seu bolso. Apesar do dono negar o fechamento por tais ameaças, seus concorrentes também fecharam as portas nesse mesmo período. Bom, já nas 5 forças de Porter, começando pelo poder dos clientes, podemos analisar os clientes da Hi-Fi basicamente em 2 grupos. O primeiro seria os compradores, que são apreciadores de música no geral,
E o segundo, aqueles que além da apreciação também a utilizavam como forma intermediária para aprimorar o repertório musical, no caso de locutores e músicos. Já no poder dos fornecedores, por se tratar de um nicho onde o conteúdo musical pertence a uma gravadora, a forma de aquisição de certas unidades tornam-se impossíveis de serem substituídas, sendo necessária a negociação com a própria gravadora do selo musical da banda e tudo mais. Na ameaça de novos players, a grande ameaça é que, mesmo sendo negada por um dos sócios logo após o fechamento da última unidade, seria a pirataria. Mídias gravadas em CDs e vendidas bem abaixo do preço do material original causavam um grande impacto nesse segmento, não apenas na Hi-Fi, como em lojas de discos concorrentes diretas da mesma. Mesmo sendo crime previsto no artigo 184 do Código Penal, a sua difusão e comercialização não sentiram o impacto das leis anti-pirataria. Na ameaça de substituição, o próprio desenvolvimento da internet, o desenvolvimento de novas tecnologias e equipamentos reprodutores de música não só foram uma ameaça, como também auxiliaram na perda de mercado, visto que era possível conseguir as músicas de forma mais rápida e ouvi-las de forma mais prática. Com tudo isso somado, temos a rivalidade e a concorrência. Enquanto a disputa entre as lojas de discos e competição era mais equilibrada, visto que haviam nichos musicais para cada uma explorar, trabalhavam com serviços de encomenda e que levavam um determinado tempo, lançamentos também não eram imediatos, com a entrada de grandes lojas varejistas, a competição ficou um pouco desproporcional, visto que conseguiam vender mais barato do que esses lojistas comuns e com um nicho sem ser definido, vendiam de tudo. Também com a entrada de outros dispositivos de reprodução de música, como o iPod, a evolução no modo como se ouvia música também impactou no segmento de vendas de discos, tornando a concorrência ainda mais difícil para os lojistas. Nós analisamos o setor de mercado, como eram os compradores, seus comportamentos e muito mais. Agora é bastante relevante a gente analisar com um olhar mais voltado para novos horizontes, analisando tendências de mercado. Isso pode ser estudado a partir da ferramenta PEST. E a gente consegue, olhando para o cenário da época e como o cenário se desenvolveu, pensar como que essa loja, como que essa empresa poderia ter se consolidado ainda mais, poderia ter continuado no mercado. Essa ferramenta PEST, ela é dividida em 4 pontos, que são política, economia, social, sociedade e tecnologia. Então, a gente vai analisar a partir desses 4 pontos. Bom, primeiro, é importante a gente entender que na transição dos anos 90 para os anos 2000, nós vivemos um cenário de abertura econômica no pós-ditadura civil-militar. Isso tornou mais fácil, mais simples o acesso a diversos produtos na população. E, a partir disso, o pioneirismo da Hi-Fi Discos não era mais regra. A grande massa da população brasileira ainda vinha se recuperando das grandes crises econômicas enfrentadas nos anos 80. E na perspectiva econômica, isso diminuía muito a população que teria acesso aos produtos vendidos pela Hi-Fi. Isso acabou se concretizando ainda mais como uma realidade quando houve o boom dos CDs piratas no Brasil e os novos artistas que muitas vezes era centralizado em lojas como a Hi-Fi Discos. Passando por uma análise social, né, continuando nessa parte, os donos da Hi-Fi eles tinham vontade de expandir os seus negócios para mais pessoas, porém eles nunca tomaram ações verdadeiramente transformadoras para que isso acontecesse. Pensando no advento do século XXI, nas pautas emergentes de sustentabilidade, torna-se pouco viável a venda de discos em grande escala por conta da produção, que pode hoje ser facilmente substituída por novas tecnologias, como serviços de streaming, né? E isso está muito ligado ao aspecto tecnologia. Quiser a Hi-Fi Discos ter um legado de longo prazo, ela deveria estar sempre atenta às inovações de mercado. E ainda que não as inserisse no seu negócio, buscar formas de competir com elas. Afinal, todos esses fatores, a política, a economia, a sociedade, a tecnologia estão em constante transformação e empresas que desejam ser bem-sucedidas no longo prazo não devem estar alheias a nenhum desses fatores.